Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, por que te importas isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que se deveria ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um sábado abençoado para você, para sua família. Que Deus nos abençoe. Que Nossa Senhora esteja ao lado da sua família. Estamos vivendo um tempo de grande confusão espiritual, mas vamos confiar no Senhor. Vamos acreditar na sua palavra. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse evangelho de hoje, a gente encontra um diálogo interessante, porque Pedro vai se recordar de quando João perguntou na última ceia: Senhor, quem há de te entregar? E Pedro vê, olhando João, vai perguntar a Jesus: Senhor, e este, o que será dele? Existe uma explicação por que Pedro fez essa pergunta. Eu prometi um dia, numa live especial, falar sobre João. E vou fazer isso um dia. Ou quem sabe em breve. Agora, Jesus, quando Pedro pergunta, Jesus dá uma resposta interessante. O que te importa se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Tu segue-me. Então, Jesus, ele está nos ensinando que o verdadeiro discípulo não é para viver olhando para a missão do outro. Não. Mas ele deve permanecer fiel ao chamado que recebeu. Porque senão, já pensou? Um padre, isso acontece muito, tem muito caso, todas as dioceses do mundo, todas sem exceção, têm esses problemas. Um padre que tem inveja do outro, que aquela paróquia é melhor. Ninguém quer admitir, mas a gente escuta de baixo, por detrás dos bastidores, né? Então, a ciúme, quando nas dioceses há essas transferências, às vezes gera confusão, o padre não quer sair, o povo não quer que o padre saia. Mas eu digo sempre, as pessoas se apegam demais às coisas, às pessoas. Isso parece que esquece que um dia todos nós vamos sair, não da paróquia como o padre que sai e vai para outra, mas sair desse mundo, vai ao encontro de Deus para ser julgado. Então, todo mundo sabe que existe uma norma que não sei se é aplicada em toda a igreja, né? Toda a parte da igreja católica de forma universal em toda a parte do mundo, mas pelo menos aqui na Bahia, aqui na nossa arquidiocese, um padre, quando completa 6 anos, normalmente, às vezes tem padres que nem chega a completar 6 anos. O bispo, ele acaba transferindo aquele sacerdote para outra paróquia. Se há algum problema, né, de ordem espiritual ou moral, o bispo adianta e pode transferir, o bispo tem autoridade de transferir um padre até com 1 ano de paróquia. Isso é para resguardar a fé
proteger a fé, não tem problema nenhum. Então, esse é que é o perigo do apego, né? Porque Deus, ele chama a todos nós, mas nem todos são capazes de querer responder. Porque quando as pessoas estão perto da gente, eu tenho muitos amigos, por exemplo, que dizem assim: Deus me livre de estar no teu lugar. Mas por que falam isso? E uns ainda acrescentam: eu queria estar no teu lugar para ver o que tu vê, mas para estar no teu lugar para passar o que tu passa, eu não queria. Isso são as pessoas mais próximas, que conhecem a realidade da missão. Mas Jesus está nos dando uma lição. Por que te importa? É como se assim, cumpre a tua missão, né? Eu vou cuidar de vocês todos, cada um cumpra a sua missão, porque cada um vai receber conforme o seu proceder. Aí Nossa Senhora, são palavras de Nossa Senhora. Então, muitas vezes a gente perde tempo, né? Comparando a vida da gente com a dos outros. O que é que eu tenho a ver com a vida dos outros? O que é que nós temos a ver? A gente deve viver e cuidar da nossa vida, deixa do outro lá. Se pedir a minha opinião, eu dou. Mas hoje em dia, meu irmão, a coisa está tão séria que até para a gente evangelizar, a gente tem que andar pisando em casca de ovo. É uma metáfora que se usa. Andar com cuidado, porque os inimigos estão por toda parte. Um vacilo que a gente der aqui, eu, no canal desse aqui, meu irmão, eu posso receber uma intimação aí na porta. Então a gente precisa ter cuidado até com o que fala, a maneira de falar. Eu já tive problemas várias vezes de perseguição, já tive um grave problema por falar a verdade aqui. Isso aqui eu não comento aqui com as pessoas, mas eu tive problema por falar a verdade. Então, tem pessoas que, quando não tem nada para fazer, às vezes dizem assim: por que será que minha vida é assim? Por que será que algumas pessoas sofrem menos? Por que alguns parecem ser mais abençoados que o outro? Por que fulano tem e eu não tenho? Vai ter que ver se não é preguiçoso. Ou se, mas eu trabalho muito. Sim, mas pode ser que está fazendo a coisa errada. Ou possa ser que o coração tenha alguma coisa errada e Deus não permite o progresso para não perder a alma. Então a gente deve rezar por aquelas pessoas que têm um coração bom, para que Deus ajude, para que, tendo, possa estender a mão para os que precisam. Então, Jesus não está dizendo a Pedro para que ele compreenda a missão de João. Jesus está chamando Pedro para seguir a ele fielmente até o fim. E como vocês viram, né? Esses dias, não sei se foi ontem, anteontem, todo dia lendo o Evangelho não dá para gravar. Mas Jesus, ele falou para Pedro de uma forma indicando que tipo de morte, né, Pedro iria morrer, né? Então, isso é muito interessante porque Jesus, ele conhece, né? Foi o Evangelho de ontem. O que eu estou falando, já corri aqui para abrir, foi o Evangelho de ontem, né, dessa sexta-feira passada, que Jesus fala para Pedro, né? Quando era jovens, tu te cingias e ia para onde queria ir. Mas quando for velho, né? Aí as coisas vão mudar, Jesus disse para Pedro. E é uma coisa interessante isso, né? Deixa eu ver as palavras. Eu sei que o Evangelho não tem nada a ver com o de hoje, foi o de ontem, mas só para lembrar. Cadê? Quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias ir. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Então Jesus falou isso para Pedro, dando a entender o significado de morte que Pedro iria glorificar Deus. Como eu disse ontem, Pedro morreu crucificado, foi crucificado e pediu para não ser crucificado como Jesus. Foi crucificado de cabeça para baixo, para quem não sabe, né? Então esse evangelho de hoje, deste sábado, dia 23 de maio, né? A gente aprende que a salvação, a verdade de Jesus, ela não é baseada, não é construída na curiosidade, na comparação com a vida do outro, na vaidade. Não. A verdade de Jesus é uma forma
de ensinamento, é um segmento. Jesus ensina a verdade para a gente seguir. A verdade de Cristo, quem quer abraçar, abraça a cruz, abraça o sofrimento, permanece fiel, mesmo quando as coisas não estão bem, quando a gente não entende de forma clara, porque tem coisas que a gente não entende realmente. Então, o Evangelho também pode estar clareando, né, a nossa mente para nos fazer entender uma coisa indispensável para a nossa vida. Que pode haver, né, interpretação errada da palavra de Deus. Porque surgiu entre os discípulos o comentário de que João não morreria. É possível? Sim. Mas Jesus não fez essa afirmação. Jesus não disse isso. Pelo menos de forma clara, né? Mas Jesus disse algo que parecia, por isso que os discípulos interpretaram. Mas se Jesus não disse, estava lá com eles, era melhor que eles ficassem em silêncio. Mas começaram a espalhar e causaram confusão, né? Então, porque quando se distorce as palavras de Deus, aí causa confusão. A gente precisa voltar, meu irmão. Sempre a palavra de Deus, a palavra verdadeira do Senhor. Sem manipulação, porque hoje em dia muita gente manipula a palavra de Deus. Até mesmo dentro da nossa igreja católica. Manipula, quer mudar. Lá no Vaticano tem um grupinho lá de traidores da fé que querem mudar a palavra de Deus. E chegaram a dizer, menos de 15 dias atrás, que é para a gente não ficar usando textos prontos para querer, né, atacar os outros. Sabe o que esse ataque é, né? O pecado de Sodoma. Então, há teólogos que já não acreditam e já pedem para o povo não acreditar que Sodoma foi destruída, que não houve isso, que o povo interpretou errado. É coisa do demônio. Então, Cristo é a verdade, Nossa Senhora nos diz. E Nossa Senhora diz que a verdade de Jesus não pode ser mudada para agradar o mundo. Ela ensina isso em várias mensagens. Então, nós somos chamados a dar testemunho de Cristo. A Igreja Católica não nasceu de uma invenção. Nasceu do querer de Deus. Nasceu do testemunho daqueles que viram Jesus, tocaram nele, caminharam com Jesus, deram a sua própria vida por essa verdade que Cristo nos ensinou. E nós, católicos, que fazemos parte dessa igreja, o que é que ele está fazendo? E os consagrados, padres, bispos e papas, nos tempos de hoje, o que é que eles fazem? Eles têm a coragem de enfrentar, como Santo Inácio de Antioquia, que enfrentou a morte e não desistiu e foi sorrindo ser devorado pelos leões? Aí é que está. Então, mas mesmo em meio a essa confusão que tem no mundo, mesmo diante das perseguições, mesmo quando tudo, né, parece desmoronar, mesmo quando tudo parece não ter solução, e quando muitos abandonam a verdade, a voz de Jesus continua clamando para nós, né? Não se distraiam, não se corrompam, tenham esperança, tenham fé. Tem um trecho do Evangelho que o Senhor fala: tendes fé em mim, né? Jesus pede para ter fé nele. Então vamos seguir Jesus, não vai seguir o mundo não, porque ele diz aqui para Pedro: tu segue-me. Essa palavra de ordem do Evangelho de hoje é para mim e para você também. Jesus está dizendo para mim e para você: tu, Pedro, segue-me. Tu, João, tu, Antônio, tu, Maria, tu que está agora me escutando. Jesus está dizendo para você também: segue-me. Quem quer se salvar, segue Jesus para ser feliz. Se você chegou até aqui, por favor, não está inscrito, ouvindo essa reflexão de hoje, deste sábado, por favor, se inscreva, deixe o seu like, que é importante para a plataforma recomendar os nossos vídeos. Se você quer se tornar um apoiador do nosso canal, da nossa missão, eu deixo aí, né, na tela essa forma de você ajudar. Vai passar aí agora. Pronto. Então, ajude. Deus abençoe. Um excelente dia para todos nós. Que Nossa Senhora nos proteja, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Paz e bem. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no canal Pelos Urgentes.